aí, olá, gente, tudo bom? Finalmente, mais um vídeo aqui de caso pra vocês. Eu tava com muita saudade de gravar vídeo pro YouTube. Eu sei que vocês também estavam querendo que eu postasse. Recebi algumas mensagens de pessoas dizendo pra eu voltar com os vídeos, mas graças a Deus, finalmente, gente, dei um jeito aqui, sabe? E tamo de volta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dos meus vídeos, dá aquele like, que isso me ajuda muito a divulgar o canal, porque geralmente esses vídeos, eles não são muito recomendados pelo YouTube. Então, se você der aquele like, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, ele vai começar a distribuir os vídeos e compartilhar pra mais pessoas, tá bom? Aviso, entrega, recado dado, vamos pro caso. Então, Daniel Harold Rowling nasceu no dia 26 de maio de 1959 em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos. Cresceu em uma família desestruturada, filho do veterano de guerra. Danny Rowling sofria com abusos do pai. Em seu primeiro ano de vida, apanhava do pai quando tinha 1 ano de idade por supostamente não conseguir engatinhar direito. Então, o pai do Rowling era muito abusivo com ele, batia muito nele. Então, a mãe dele engravida de novo do irmão mais novo dele, que se chamava Kevin, e com isso ele tem uma mínima esperança de que, com agora atenção toda pro irmão dele, ele vai parar de apanhar tanto assim do pai dele, mas não foi assim. O pai dele continuou batendo nele várias vezes. O pai dele sentia uma raiva absurda do Danny, assim, porque ele foi fruto de uma gravidez desejada, então não se sabe ao certo o motivo dessa raiva toda, só sabemos que ele não gostava do filho que ele tinha. Sua mãe, Cláudia, era mais uma das vítimas do pai, sofria com vários surtos psicóticos, tentando tirar a própria vida com cortes nos pulsos. Foi hospitalizada e conseguiu se distanciar minimamente do marido, que também abusava dela. Então, como vocês puderam ver, ele não só batia no Danny, mas também batia na esposa dele, que era a mãe dele. Então ela tinha diversos problemas, tentava tirar a vida dela, mas assim, nada do que eles faziam diminuía a violência do pai dele, que era super abusivo. Então a juventude do Danny também não foi fácil. Mesmo ele crescendo, ele continuava sofrendo abusos do pai dele, né? Ele tentou se distrair da forma que ele podia. Ele aprendeu a cantar, a tocar guitarra, violão. Então ele encontrou na música, assim, um refúgio pra se distanciar dos problemas da vida. Até quando ele tinha 15 anos, ele acabou ganhando um violão de Natal. Então, assim, ele tava muito inspirado nesse negócio de música. Ele acabou se envolvendo com bebidas, com drogas e todas essas coisas. Ele tentou uma carreira militar na marinha, mas não durou muito, porque ele foi pego usando muitos alucinógenos. Tudo isso que ele fazia era tentando fugir da família. Então, expulso da Força Aérea em 1972, depois de ser preso por porte de drogas, Rowling foi morar com seu avô. E por um tempo ele se estabilizou em uma igreja, casou-se com uma mulher chamada Omerta Hawkle, com quem teve uma filha. Mas quando ele tinha 23 anos, ele teve uma discussão com a sua esposa e ele ameaçou matá-la. E toda essa situação, né, resultou no divórcio. Ela pediu divórcio e ele ficou possesso, ele não queria esse divórcio, ficou com muita raiva. Então o que ele fez pra descontar, assim, a raiva dele foi uma coisa que eu acho, assim, absurda. Ele escolheu uma mulher que parecia muito com a esposa dela e a abusou sexualmente dela, porque ela lembrava um pouco da esposa dele. Então esse foi o tipo de vingança que ele fez. Então, no ano de 1980, na década de 80, ele continuou se metendo em vários problemas. Ele só ia de mal a pior. Direto ele vivia dentro e fora da prisão, no Alabama e Mississippi, por assalto à mão armada. O tempo que passou entre as passagens na prisão foi passando viajando pelo país, roubando e ocasionalmente forçando-se com as mulheres. Então, assim, o cara era completamente louco. Ele, principalmente depois do divórcio, ele começou a viver uma vida de crime desenfreado, drogas, assaltos. Então essa era a vida do Danny. Então, em 1989, o Danny, ele resolve voltar para Shreveport, que era a cidade natal dele. Então, nessa mesma época, ele foi demitido do seu emprego, que era trabalhando num restaurante. E ele não aceitou isso numa boa. O Danny, ele era muito louco. Então, nessa mesma noite que ele foi demitido, ele invadiu uma casa para assassinar Julie Grissom, que na época tinha 24 anos, e seu sobrinho de 8 anos, se chamava Sam, e seu pai de 55 anos, chamado Tom. Julie foi encontrada com marcas de mordida em seu corpo, com as pernas estendidas em cima da cama. Então, no mês de maio de 1990, o Danny, ele acaba entrando numa discussão com o pai dele. O pai dele se chamava James, e no meio dessa discussão, o Danny sacou uma espingarda e deu um tiro no estômago do próprio pai. E também um dos tiros foi na cabeça. O pai dele sobreviveu, mas acabou perdendo um olho e uma orelha. Então Danny fugiu para Gainesville, na Flórida, usando o nome falso de Michael Kennedy. E lá nesse mesmo ano que ele fugiu, ele acabou montando um clube de campismo que ficava atrás da Universidade da Flórida, que era uma universidade gigantesca. Ela era como se fosse uma comunidade mesmo, muitas pessoas vinham de fora pra estudar nela, então assim, eram muitas pessoas mesmo, então era como se fosse uma comunidade
cidade, pessoas iam, universitários moravam lá perto, era uma cidadezinha mesmo. E os estudantes, eles já estavam voltando para essa universidade, porque iam começar as aulas do semestre do outono. E como eu falei pra vocês, várias pessoas de diferentes áreas do país iam estudar lá, então praticamente ninguém se conhecia, era muita gente mesmo. Então, no meio desses alunos, tinham duas garotas que estudavam lá e se chamavam Sonia Larson, de 18 anos, e outra Christina Power, de 17 anos. Elas dividiam um apartamento que ficava a 2 quadras da universidade. Até aí nada demais, só 2 alunas universitárias, entre outras tantas, mas os pais delas começam a ficar muito preocupados porque eles não recebem nenhuma ligação, nenhuma mensagem no final de semana. O que era, assim, muito estranho pra elas, porque elas tinham os horários certos de ligar pros pais e nenhuma das duas famílias recebeu nenhum tipo de ligação, o que deixou eles bem preocupados. Então, no dia 26 de agosto, os pais da Christina resolvem ir até a universidade. Eles moravam em Jacksonville, então eles vão até a universidade pra saber da filha deles, porque enfim, ela não atende o telefone, nem ligou de volta. Isso era num domingo, então eles vão até a universidade, vão até o apartamento que a filha tava, eles batem na porta, mas ninguém atende, parece que não tem ninguém em casa. Então eles resolvem ir atrás de um administrador que chama a polícia de Gainesville. Então, às 4 horas da tarde, a polícia invade o apartamento das meninas e quando eles entram no andar de cima, eles encontram o corpo da Sonia em cima da cama. Ela tinha levado vários cortes com que pareciam ser cortes de faca. Então a perícia vai até o local do crime e eles já percebem que foi usado algum tipo de ferramenta para abrir a porta do quarto, porque a fechadura estava mexida. E eles também viram que a Sonia, ela tinha vários cortes nessas áreas do braço, como se ela tivesse tentado se defender, uma luta corporal com o assassino. Então depois que eles terminam todos os exames, toda a perícia no quarto de cima, com a Sonia, eles descem pro andar de baixo e lá eles encontram o corpo da Christina. Ela estava deitada de costas pro chão e eles encontraram vestígios de fita amarradas nos pulsos dela que tinham sido removidas. Então o assassino usou fitas para amarrar nos braços dela e depois tirou as fitas e levou embora com ele. Então eles também suspeitam que ela teria sido abusada, porque as pernas delas estavam meio afastadas. Ela estava deitada com as pernas afastadas uma da outra. E apesar dela ter levado vários golpes de facada, eles acharam muito estranho que tinha muito pouco sangue. Então não era comum pra uma pessoa que tinha sido faqueada várias vezes não ter tanto sangue. Então eles percebem que alguém limpou o corpo dela pra não deixar muitas impressões digitais. E eles encontraram entre as pernas delas uma garrafa de detergente azul. Então o assassino, ele levou esse detergente com ele e usou isso pra limpar os corpos das vítimas pra que sumisse qualquer tipo de impressão digital. Então assim, o cara era muito esperto. A polícia também notou que o chuveiro do banheiro das meninas tinha sido usado há pouco tempo, então eles não acreditavam que tinha sido nenhuma das duas que tivesse usado, e sim o assassino. Por quê? Porque o ralo tinha sido removido, ou seja, o assassino tomou banho, usou para se limpar e depois ele levou o ralo com ele, porque quando você toma banho, geralmente cai muitos fios de cabelo, então ele levou o ralo para que não ficasse nenhuma impressão dele, nenhum fio de cabelo, nada que pudesse levar a polícia até ele. Então ele era muito inteligente. O impacto na comunidade local foi imediato. Muitos alunos pararam de frequentar as aulas da Universidade da Flórida. As pessoas passaram a andar em grupos e as que não se agrupavam davam com um taco de beisebol para se proteger. Então, 8h30 depois da polícia encontrar os primeiros corpos, eles recebem uma ligação de que uma garota chamada Krista Roit, de 18 anos, que não tinha ido trabalhar e não atendia o telefone. A Krista era atendente de telefone meio período numa delegacia. Na delegacia de Lauscha, ela trabalhava lá meio período e entrava à meia-noite. Ela não tinha ido trabalhar, o que era muito estranho, porque ela não faltava trabalho e ela também não tinha avisado que não ia naquele dia. Então, às 2h da manhã, os policiais vão até o apartamento da Krista. Quando eles chegam lá, eles encontram uma cena horrível. A Krista tinha sido estripada, que é quando um assassino corta da sua virilha até a sua clavícula. Então, assim, era uma cena horrorosa. Além disso já ser ruim, tinha algo pior. Ela tinha sido decapitada e o seu corpo estava encostado na cama e a sua cabeça estava em cima de uma prateleira virada pro corpo, como se ela estivesse olhando pro próprio corpo dela. Os policiais ficaram muito abalados porque muitos deles conheciam a Krista, porque ela trabalhava na delegacia, então assim, pra eles foi assim, a cena de crime mais chocante. Então as investigações seguiram, que foram muito difíceis, porque, como eu disse pra vocês, ele amarrava as meninas com fita, mas ele levava a fita com ele, então ele não deixava nada pra trás. Então, numa dessas noites de patrulha, os policiais acabam encontrando 2 homens no meio da noite muito suspeitos. Então, quando eles veem a polícia, eles saem correndo pra dentro de uma área lá que era mais arborizada. Então, eles conseguem pegar um desses bandidos, o outro entra correndo e some, eles não conseguem. E o policial acaba encontrando um acampamento no meio dessas árvores, que era um acampamento
acampamento desses dois homens. Então lá eles encontram uma barraca, dentro da barraca eles encontram uma mala que tinha várias notas de dinheiro, todas manchadas, ou seja, eles tinham roubado um banco, que tudo indicava. Também foi encontrado joias, e eles suspeitavam que podia ser joias das vítimas, mas nenhuma dessas joias foi reconhecida pela família, então pode ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Então eles declaram eles só como assaltantes de banco e as investigações seguem, porque no momento principal, a prioridade deles ali era encontrar esse assassino que estava solto, assim, e eles tinham medo de novos ataques. E eles tinham que fazer isso o mais rápido possível, gente, porque tinha muita gente. O campus, ele comportava mais de 30 mil universitários, então esse cara podia estar em qualquer lugar. Então, na manhã do dia 29, era uma terça-feira, a polícia encontra mais 2 corpos em um apartamento. Eram os corpos de Trace Pauly, de 23 anos, e de seu colega de quarto e amigo desde o ensino médio, o atleta Manuel Taboado, também de 23 anos, a primeira vítima homem do assassino que ficou conhecido como o estripador de Gainesville. Entre as pernas da Trace foi encontrado um lenço com detergente, o que indica que ele também limpou para remover todas as impressões digitais, então era o mesmo assassino com o mesmo modus operandi. E também as pernas dela também estavam afastadas uma das outras, o que aconteceu com as outras 2 vítimas. Então eles sempre deixavam as mulheres deitadas e com as pernas afastadas, era uma marca registrada dele. E eu disse pra vocês que ele era muito inteligente e ele não deixava muita pista, mas depois foi encontrado uma única pista que ele deixou, que era um lenço que estava com sêmen, foi encontrado no apartamento das primeiras vítimas dele e da Krista também. Mas em 1990, testes de DNA demoravam muito, então eles levaram esse material pra teste, mas assim, o resultado demorava meses pra sair. Então até lá eles não podiam ficar parados esperando, eles tinham que agir. Então 3 dias depois do primeiro ataque, a polícia recebe uma dica de um possível suspeito. Ele morava no mesmo conjunto de apartamentos que as últimas vítimas e ele foi visto pelos moradores saindo do meio do mato usando uma calça camuflada e com uma faca na mão. Então esse cara, ele chamou a atenção dos investigadores porque era muito suspeito ele estar andando com a faca por aí, então eles começam a investigar ele. Então descobriu que o nome desse cara era Ed Humphrey, ele era calouro de 18 anos da universidade. Ele sofria de distúrbio bipolar e ele tinha que tomar alguns remédios, mas o Ed não tomava muito dos remédios que ele tinha que tomar. Então quando ele não tomava, ele ficava bastante agressivo e queria ir pra cima de qualquer um que aparecesse na sua frente. O Ed também adorava facas, ele tinha várias cicatrizes no rosto por conta de um acidente de carro que ele sofreu em 89. Então algumas pessoas disseram que ele era muito estranho. Houve relatos dele ter aparecido em restaurantes de madrugada coberto de urina e de sangue. Ele costumava dar risada quando os assassinatos dos alunos eram anunciados nos alto-falantes da universidade. Então a polícia, assim, tinha o suspeito perfeito, ele se encaixava perfeitamente na descrição que eles estavam procurando. Então a polícia começa a investigar ele 24 horas por dia. Além disso, a polícia começou a entrar em contato com delegacias de outras cidades próximas para que eles mandassem vídeos de câmera de segurança de crimes que não tinham sido solucionados, porque eles estavam investigando o Ed, era o principal suspeito, mas eles também queriam outras coisas que eles pudessem se basear, não ficar focando só em uma coisa. Então eles encontram um caso muito suspeito que aconteceu em Louisiana, que estava sem solução, isso chamou a atenção dele. No dia 4 de novembro de 89, uma jovem chamada Julie Grissom, de 24 anos, e seu pai e sobrinho de 8 anos tinham sido mortos a facada. Então a polícia de Gainesville começa a suspeitar que pode ser a mesma pessoa que ficou conhecido como o estripador de Gainesville. Por quê? Porque a Julie, ela também tinha fitas amarradas no pulso que foram removidas, então era o mesmo modus operandi que ele usava em Gainesville. Então eles começam a suspeitar que pode ser a mesma pessoa. Enquanto isso, a polícia continuava investigando o Ed, então um belo dia ele resolve sair de Gainesville com seu carro e ele dirige e vai até a área de Indiatlante. E enquanto isso, um helicóptero da Força Tarefa começa a rastrear os passos do Ed. Então o Ed chega na casa da sua avó e nessa visita que ele vai fazer pra avó dele, ele acaba se desentendendo com ela e tendo uma discussão, e nessa discussão ele acaba espancando a avó dele. Então é feita uma queixa sobre o Ed e a polícia rapidamente invade lá e leva ele detido. E ele é declarado como o principal suspeito dos assassinatos de Gainesville. Mas ele é preso só sob a acusação de bater na avó dele, porque os policiais não tinham certeza e nem provas de que ele era o culpado. Então, como eu acabei de falar, a polícia não tinha certeza se ele era o culpado, mas depois que ele foi preso, já tinha passado uma semana e não tinha acontecido nenhum novo ataque. Então, aos poucos, as coisas começaram a voltar ao normal na cidade, as aulas começaram a voltar, os jogos de futebol começaram a voltar, que tinham sido todos cancelados, né? Então a polícia continua caçando provas sólidas que pode levar o Ed até os crimes. Então eles vão até o apartamento dele, mas lá eles não encontram nada que possa incriminá-lo. E eles também vão até a casa da avó dele, mas lá a cena é um pouco diferente. Lá eles encontram uma faca que estava escondida dentro de uma caixa de leite. E eles também encontram 3 revistas que falam sobre investigação
e decapitação. Então, enquanto eles estão focados em achar provas contra o Ed, eles recebem uma ligação de uma família de sobrenome Dobbin, que haviam abrigado uma pessoa que parecia muito suspeita, um ex-presidiário chamado Danny Rowling. Então, a Cindy e o Steve Dobbin suspeitam do Danny porque numa noite o Danny chamou o Steve pra conversar, e nessa conversa ele diz: Steve, eu sou um cara mau. O Steve fica assim meio sem saber o que falar e ele fala: relaxa, todo mundo tem um lado mal. E o Danny responde: não, eu sou mal de verdade, eu gosto de enfiar facas nas pessoas. Então, assim, eles ficam bastante assustados e falam que ele deve ir embora da casa deles, porque, enfim, né, eles ficaram com medo. Então, depois disso, o Danny, ele sai da casa dele e vai para Ocala, na Flórida, onde ele acaba sendo preso no dia 7 de setembro por assaltar uma loja. Então, no dia 7 de setembro, a polícia finalmente conclui sua comparação de DNA com o DNA do Ed Humphrey, que foi coletado através daquelas amostras de sêmen. Mas não foi compatível com a do Ed. O tipo sanguíneo do assassino era B positivo, um tipo muito raro que apenas 8% da população possui. E o sangue do Ed era tipo A, então não batia de jeito nenhum, não podia ser ele. Mas mesmo assim, a polícia não queria descartar o Ed como suspeito, então eles continuam desconfiando que possa ser ele. Então, após 7 semanas dos crimes em Gainesville, Ed recebe uma condenação de 22 meses em um hospital psiquiátrico pela agressão à sua avó. Então, os resultados de DNA dos Grissom chegam ao centro de comando. Então, a Julie Grissom tinha uma mordida no seu peito esquerdo. Aquilo foi coletado na época do caso, que foi 89, mas ele nunca tinha sido analisado em laboratório. O porquê eu também não sei. E os resultados do laboratório mostraram que a mordida tinha tipo um sangue tipo B. Então eles começam a associar que o mesmo cara que fez isso é o estripador de Gainesville, porque eles têm o mesmo tipo sanguíneo, que é um pouco raro. E vocês lembram que eu falei que o banco tinha sido roubado e foram pegos 2 caras, um conseguiu escapar e o outro foi preso? Entre os objetos encontrados, que foi o dinheiro, que foi todas aquelas coisas que eu falei, foi encontrado um gravador de fita. E dentro tinha uma fita cassete, que tinha a voz de um homem, e essa voz era do Danny Rowling. E nessa fita ele dizia: não era isso que eu queria, mas essa era a única estrada diante de mim. Agora eu vou andar nela feito homem. Depois ele começa a cantar e tocar uma música. Vocês lembram que eu falei na infância dele, ele tocava, ele começa a tocar uma música bem bizarra, dizendo que ele é um assassino, que é o que ele é. E a fita termina com ele dizendo: vou parar por um tempo, tenho algo que eu preciso fazer. E os investigadores acham que isso que ele tem pra fazer foi os primeiros assassinatos das primeiras vítimas de Gainesville. Então, daí eles tinham certeza que era o Danny que era o estripador de Gainesville. Então, na prisão que ele estava preso por roubo, ele tinha uma consulta com o dentista da prisão. E com esse exame que ele fez, eles conseguem recolher um resto de material que foi usado nesse exame para fazer o teste. E o DNA deu super compatível com as amostras, então eles têm certeza que o Danny, ele é o assassino. A polícia também achava que o Danny poderia ter um cúmplice e eles suspeitavam que era o Ed Humphrey, mas eles não tinham nenhuma prova ou nada consistente, então não foi algo que engajou e foi pra frente. Mais de um ano depois dos crimes, o júri libera Ed Humphrey e ele é declarado que não teve nenhuma participação nos crimes de Gainesville. Então o Ed é liberado e o grande júri começa a indiciar o Danny por homicídio. E em público o Danny, ele tentava manter a sua inocência de que ele não tinha feito nada dessas coisas, mas enquanto ele aguardava o seu julgamento, ele fez amizade com outro criminoso chamado Bob Lou. E nessas conversas dele, nessa amizade, o Danny acaba confessando pro Bob que ele é o assassino de Gainesville, que ele cometeu o crime em Gainesville e em Louisiana, que é tudo culpa dele. Próximo ao dia do julgamento, o Danny resolve que ele vai confessar os crimes, porque ele tem muito medo da sua sentença. Ele resolve confessar tudo. E ele resolve confessar de uma forma bem peculiar, digamos assim. Ele chama o Bob, então ele confessa junto com o Bob. Só que o Bob fala através dele, ele confessa através do Bob. Ele fala no ouvido do Bob, o Bob fala com a polícia. Então, em nenhum momento ele usou suas próprias palavras. Ele usou o amigo, ele permaneceu de cabeça baixa. E ele disse que a motivação do crime foi sexual. Então ele abusava das vítimas dele, essa era toda a motivação dele. Então no dia 20 de abril de 1994, o Danny foi condenado à morte. Então às 6h13 da tarde do dia 25 de outubro de 2006, 15 anos depois dos assassinatos, Danny Warren foi executado por injeção letal na frente de uma plateia de 47 pessoas. As últimas palavras de Danny foram um trecho de uma canção religiosa que dizia: nada maior que você, Senhor, ninguém maior que ti. E esse foi o fim do Danny Rowling. E essa história toda inspirou Wes Craig a escrever o filme Pânico, que é um filme bem famoso de suspense e terror da década de 90. Então eu já assisti, é muito bom.
Só que ele só se baseou nisso. Se você for assistir o filme esperando essa história, não tem nada a ver, é uma história completamente diferente. Alguns detalhes são parecidos, mas enfim, o enredo é completamente diferente. E aí teve essa franquia super famosa que foi Pânico, e é inspirada na história do Danny Rowling, pra você que não sabia. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de casos aqui, deixa aquele like, compartilha pra todo mundo. Até o próximo vídeo. É nóis!